Passando aqui antes da entrevista começar para pedir uma grande ajuda a você que está em casa, tá? O nosso canal está quase chegando a 1000 inscritos e você que está em casa pode me ajudar. É só se inscrever aqui e apoiar esse canal. Aqui você sempre vai encontrar entrevistas exclusivas com dubladores, cara, e entre outros artistas. Aqui sempre tem, tá? Segunda, quarta e sexta é o nosso dia de vídeo, então já se inscreve aí, beleza? E agora vamos curtir a entrevista, né? Tá demais. Vai! Mas Rita, eu não consigo ainda entender que você está aqui com a gente. Que prazer imenso de receber. Eu já queria iniciar falando das suas personagens, porque assim, não vou falar o nome aqui, mas vou falar alguns trabalhos que você já fez. Você já fez Steven Universo, já fez As Visões da Raven, já fez CSI Nova York, Nova York, Grey's Anatomy, League of Legends e Arquivo Morto. Foi alguns que eu separei aqui pra gente falar ao longo da live dos seus trabalhos. Mas antes de falar de todos eles, eu queria saber de você, quando é que você entra na dublagem? Quando eu entrei? Sim. Ou como se entra? Quando? Quando você entrou. Como é que você entrou na dublagem? Foi há muito tempo. Em 1998. Em 1997 eu fiz o curso com Hamilton Ricardo, que já faleceu. Ele foi um grande professor do Ronaldo Júlio, Mabel César, Angélica Borges e por aí vai. Muita gente fez aula com ele. E aí eu fiz o curso em agosto, enfim, uma coisa assim, agosto, setembro, junho, julho, agosto. E naquela época a gente fazia 3 meses de curso, o 4º mês era para dar uma fixada e depois já... Porque naquela época você podia assistir as dublagens, você entrava lá, pedia ao diretor e ficava assistindo. Isso é um grande aprendizado. Mas aí no final de 97, em novembro de 97, se eu não me engano, outubro, teve a greve de 97. E aí eu não podia ir em estúdio nenhum porque estava em greve. Então foi, eu acho que outubro, novembro, dezembro, foram 3 meses de greve. E aí em janeiro eu fiz um teste para VTI. Aí foi um teste muito interessante, depois eu até conto. E aí, em março, eu fui contratada pela VTI. Logo, já fui contratada. Porque justamente o Berbara dizia que podia encontrar um dublador em cada esquina. Mas aí depois eu conto essa história. Sim. E aí, na época, a gente era contratado. Hoje em dia não tem mais isso. Você tinha carteira assinada, né? Ator em dublagem e tal. E a gente ganhava 10 horas de dublagem, era o nosso acordo, era o nosso básico, né? Você trabalhando ou não, ganhava aquelas 10 horas. E quem contratava era a VTI e Herbert Richards, as duas maiores. A Herbert por conta das novelas e a VTI por conta das séries. Então, em 99 eu fui contratada na Herbert para fazer a novela Café com Aroma de Mulher. A Marcela, com direção de Peterson Adriano, que as novelas são um grande aprendizado. E aí foi assim que eu comecei. Mas você sempre, Mas eu você já era sempre atriz. Já era atriz? Não. A dublagem é engraçado falar isso, né? Eu acho engraçado quando eu ouço isso. Eu tropecei na dublagem. Na realidade, eu nunca pensei em ser atriz. Eu era muito tímida. Eu era aquela pessoa que eu não conseguia falar na sala de aula, que eu ficava tremendo e suava frio. E por conta disso, eu fui fazer o curso de psicologia, porque eu me achava muito estranha, muito diferente de todo mundo, né? E ao invés de procurar uma terapia, eu fui fazer o curso. Aí eu fiz faculdade de psicologia. Antes da faculdade, eu tinha feito escola de música, a Escola Vila Lobos. Na Escola Vila Lobos eu conheci o pai da minha filha, que é músico, e aí fiz a faculdade toda e tal. No término da faculdade, engravidei, casei, e aí estava vivendo a minha vida. E o pai da minha filha tinha se tornado produtor musical da TV Globo. E aí, na época, eu fiquei assim, não sei, todo mundo era ator, atriz, que ia lá em casa, todo mundo era músico, e eu psicóloga, ninguém queria conversar comigo.
Aí eu decidi, a gente meio que estava prestes a se separar, estava com uma situação difícil. Eu falei, vou fazer o curso de atriz. Aí fiz na Cal, aí depois fui para a Unirio, aí comecei, em 95 eu comecei a fazer meu curso e tal. Aí logo depois, em 97 mesmo, eu me separei definitivamente. E aí, como o Duda Espinosa já era meu amigo, a gente se conheceu em 95, aí ele falou, amiga, por que você não faz dublagem? Eu fazia teatro infantil, Sim. enfim, várias coisas. O pai da minha filha era muito ciumento e tal, aí eu não fazia teatro adulto, eu estudava na Unirio, o pessoal me convidava, mas eu não ia, ficava meio, né, não vou abalar o casamento, mas enfim, acabou que abalou, o casamento foi embora, mas a profissão ficou, graças a Deus, Sim. e me abriu essa porta de dublagem, entrei na dublagem, na época era bem difícil, né? Ainda é um pouco difícil, nem você entrar, mas você permanecer. Permanecer é um processo, assim, né? Porque muita gente entra e não continua. Sim. E tem que ter muita paciência, tem que esperar, tem que ter o feeling, né? Porque você se mostra o seu trabalho, mas se você encher muito o saco, o diretor falar, aquela pessoa é chata. E você vê potencial. O negócio é você aparecer de vez em quando e fazer, quando fizer o trabalho, fazer bem feito, por menor que ele seja. Porque o diretor vê potencial na pessoa e fala, poxa, aquela pessoa é legal. Hoje em dia, como diretor, eu vejo isso. Interessa o tamanho do trabalho que a pessoa está fazendo. Interessa o comportamento, o talento, a atenção que ela dá ao próprio trabalho, entendeu? Respeito, né, aos amigos e tal. Então, isso tudo a gente considera. E aí comecei a dublar, mas já era atriz. Então, para ser dublador, tem que ser ator, tem que ter registro. E é isso, foi assim que eu comecei. Mas Rita, O pessoal gosta sim, mas Rita, você falou de dois pontos legais. Você falou de um ponto que é a dificuldade de ser um dublador e falou de um do diretor, como é que o diretor acaba escolhendo algumas vozes e tal. Qual é o mais difícil para isso. você? A dificuldade de cada questão. O que é mais difícil na dublagem para um dublador e o que é mais difícil na dublagem para um diretor de dublagem? Aí a dificuldade do dublador é essa. No meio da carreira, a dificuldade, eu acho que é o pulo do gato, sabe? É Sim. você, mas isso é uma coisa muito pessoal. É uma coisa que você percebeu ou não percebeu. Se você não percebeu, o bonde passou e você vai ficar. Eu não sei, é uma coisa tão intuitiva e acontece com algumas pessoas e com outras não. Então, tem muita gente que está dentro da carreira já há muito tempo e não tem um protagonista, ou não tem nenhum, a gente chama de boneco, né? Sim. E marque Como é que se ele. diz? Que marque, exatamente, que marque ele. E no final da carreira, a dificuldade é justamente você a dicção, né? Porque você vai. E tem gente, olha, a Selma Lopes está com 96 anos e ela dubla até hoje. Sim. O Isaac Bardavi, Pietro Mário. Mas aí a dificuldade é justamente a dicção, é porque está mais lento, é a questão da idade mesmo. Mas o trabalho final, aí é a paciência do diretor. Mas o trabalho final é maravilhoso, porque eles são atores, assim, né? De 50, 60 Sim. anos já trabalhando. Então, essas são as dificuldades, no meu ponto de vista, dos dubladores. Agora, do diretor, a dificuldade eu acho que, do começo ao fim, é você lidar com muitas pessoas diferentes. Por exemplo, durante um dia, você dirigindo, você tem 4, 5, 6 pessoas diferentes, de humores diferentes, de lugares diferentes, que chegam em momentos diferentes e você tem que saber lidar com aquilo. As pessoas mais doces, mais fofas, as pessoas mais ácidas que estão querendo matar o mundo. Então, Sim. a gente tem que ser um pouco psicólogo, entendeu?
Eu já poder percebi isso, que muitos dubladores entraram também na psicologia, depois se tornarem diretores. Mas, Rita, já te falaram que você é um diamante? Ah, É, rapaz. Rita, você é um diamante e um obrigada. diamante amarelo, tá bom? Tu A já minha mãe me dublou chamava o de Rosa Steve Amarela. Universo. Steve É, eu Universo. acho que ela só se confundiu no material, né? De rosa para diamante. Isso acontece. Para diamante, é isso aí. Mas Então, fala pra gente um diamante pouquinho do Steve amarelo Universo. foi. Ah, o Pedro também. Olha, gente, o pessoal falando, adoro dar tchau pro pessoal. Sim, Mas, fica à enfim, vontade. o diamante amarelo foi uma situação bem diferente, né? Na realidade, eu dublava Sardonyx antes. E quem dublava Diamante Amarelo ela era a Lina Rossana. Mas a Lina, ela foi morar em Campos do Jordão. Ela saiu do Rio de Janeiro, foi morar em Campos do Jordão, não tinha nem, né, como dublar. Ela é esposa do Marco Antônio foi, eles foram para lá. E aí ela deixou muitos personagens sem voz. E aí, nessa situação, o que eles fazem? O cliente, desculpa aqui, o cliente precisa fazer testes para ver quem pode substituir. A gente chama até de segunda voz. Então, eu fiz teste, a Flávia Fontinelli, que é a diretora, era, né, porque acabou, ela me chamou para teste e eu passei. Eu também fiz a Rolvina, do Supernatural, que ela também dublava. Eu fiz teste para esses dois e passei. Fiz teste para outros e não passei. Quem passou foi Isabel Lira. Isabel Lira pegou algumas bonecas dela e outras pessoas pegaram outras. Foram divididas, né? E aí eu comecei a fazer Diamante Amarelo. Muito interessante, porque a Diamante ela é sarcástica, ela é má, assim, ela não quer nem saber do pessoal daqui da Terra, ela quer resolver o problema dela. Ela fala assim, vocês que se virem aí. Muito bem. Posso tentar, mas não posso prometer nada. E depois da Bailey, a doutora Bailey foi um marco na minha vida, eu comecei a fazer muito esses papéis de voz de comando, de pessoas mais sarcásticas, malvadas no sentido de aterrorizantes, né, e tal. E aí eu fiz a Diamante Amarelo, e aí, graças a Deus, os fãs gostaram, porque sem os fãs a gente não é nada. E Rita, você acha que pode voltar o Steve Universo, cara? Porque assim, eu gosto muito, é uma série, um desenho muito engraçado e que eu adoraria que voltasse de novo, cara. É muito bom. Olha, ele tem toda como é que uma narrativa de inclusão, não é? De trabalhar essa parte da humanidade que inclui as pessoas, de serem generosas, de serem respeitosas com os outros, né? Eu acho que ele tem muita chance de voltar assim. Fala então o seu favorito. Então, a minha personagem favorita é a doutora Bailey. Eu tenho 5 regras, decorem logo. Regra número 1, não adianta me bajular, eu já odeio vocês, nada vai mudar isso. Caraca, já que a gente tá falando tanto da doutora Bailey... Ó, você vê uma coisa, o que é a doutora Bailey? Eu tenho Realmente, bottom dela. realmente Minha você gosta canequinha muito do dela. Grey's Anatomy. Você, sei lá, no avião, você tá lá voando de avião e acaba que alguém tá passando mal. Você, por ser a doutora Bailey, você tá apta a salvar a vida de alguém? Seria? Você tem que Não, eu salvar, hein? posso. Eu vou gritar, alguém aí é médico? Sim. Não, não sou formada em medicina pelo Grey's Anatomy. Embora embora eu esteja fazendo já há uns 14, 15 anos, mas a gente faz outras coisas também, né? Eu sou mais Como da assim, não? cozinha do que eu sou mais da cozinha do que da medicina. Pô, cara.
não vou salvar. Posso ajudar, posso complicar. É complicado, hein? Mas, enfim, muito complicado, é muito complicado. Mas, enfim, a doutora Bailey foi uma personagem assim que foi um grande presente do Manolo. Manolo Rey começou a dirigir essa série lá no início, né? E quando ele me chamou, eu tenho 22, eu tinha 6, 7 anos de dublagem e é muito pouco tempo para você pegar um personagem tão complexo, né? E era um personagem quase protagonista, né? Era um coadjuvante muito forte. E ela falava muito rápido e ela tinha humores assim muito de gangorra, né? A hora estava lá em cima, a hora já estava depressiva, gritando, falando baixinho. Era muito complexo. Mas eu aprendi muito. Eu até perguntei, eu sempre falo isso, eu até perguntei para o Manolo: Manolo, você é maluco, você me colocou para fazer essa mulher arretada, que a mulher fala rápido. Eu falei assim, você tinha tanta gente para colocar, né? Porque a gente, nós depois acostumamos que quando a gente faz teste, a gente acaba fazendo com aquelas mesmas pessoas que têm mais ou menos o timbre, né? Que regula mais ou menos a mesma idade. Que no caso sou eu, Mônica Rossi, Márcia Morelli, Mariângela, Hélida, Isabel Lira um pouquinho, ainda Carla Pompilho, né? A gente tem a voz mais grave, Vânia Alexandre. E aí eu falei, gente, tanta gente. Ele falou assim, não, olha só, a Mônica já era a protagonista. Eu falei assim, a Mônica tem um metal na voz, a fulana faz mais assim. E você tem uma coisa mais arranhada que eu podia... Ele disse que ele podia dar uma moldada. E Sim. Aí bora lá fazer. E eu aprendi muito com o Manolo como diretora. Vendo ele dirigir, isso é que é legal. Como é que ele fazia, e isso me influenciou muito na minha direção. De ouvir, de prestar atenção de como a pessoa faz, como a pessoa interpreta, e de também dar oportunidade à pessoa fazer diferente. Porque também tem isso, a pessoa faz muito vilão, aí fica fazendo vilão a vida inteira. Dá a oportunidade de fazer o mocinho e ver como é que se sai, né? Sim, claro. Então, ele me deu essa oportunidade e aí eu entrei nessa porta enorme, maravilhosa, essas mulheres fortes que falam, que brigam. Tânia Baxter foi um dos primeiros trabalhos assim em séries que eu fiz com mais constância. Porque, como eu falei, era muita novela, a personagem pequenininho, né? E ela foi uma das primeiras, foi na Delarte, com Peterson Adriano. E, na realidade, eu te falei, né? Comecei na Herbert Richards com a novela Café com Aroma de Mulher. O Peterson dirigia lá também. Quando ele foi para Delarte, me chamou, me colocou na Tânia. Oi, amor, estudando ainda? Estou, para mim é a primeira prova de direito. Preciso estudar até o último minuto possível. Muito bem. Mais um caso. Brockwell versus McNamara. Eu sei esse. Eu sei esse. Eu não sei esse, eu não sei esse, eu não sei. E foi um dos personagens mais reconhecidos, assim, desde muito tempo é reconhecido. Mas é uma atriz que ela parou de trabalhar, então ela só fez 2 temporadas. E aí, assim, foi lindo fazer, amei fazer, mas fiquei triste porque a gente fica triste quando as atrizes param, né? Ou porque se casam, ou porque, sei lá, resolveram entrar em outra profissão. Aí eu fiquei triste, mas enfim, foi isso. Muito bom dublar ela. E era uma série sitcom, né? Das pessoas rindo, e era bem legal. As visões da filha. E assim, e depois, agora foi ano passado, ano retrasado, que começou a Raven fazendo com o filho e a amiguinha dela com o filho. Então, aí a volta da Raven, eu não sei como é que é o nome. Casa da Raven, se não me engano. A Casa da Raven. Você será sempre bem-vinda aqui, Rita. Sempre bem-vinda. Quando quiser vir, só é você vir. Agora nem eu chamo mais. Eu quero ir aí, vem. Só bata aí. Oi. Não tá bate. Bom. Já entra logo, arromba a porta. Vou entrando.
Tá legal, querido. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal que assistiu aí. Fiquem com Deus, tudo de bom. Se cuidem, tá bom? Então, Rita, beijão. beijão pra você, obrigado pelo carinho aí e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau, tchau.